Analisando o relatório anual de controle interno. Casal do Controle. Fala, controlador, seja bem-vindo para mais uma aula da minissérie Relatório Anual de Controle Interno, a prova de balas. Nesse vídeo de hoje, eu estarei analisando o relatório anual de controle interno de um controlador, de uma controladoria aleatória que eu peguei aqui na internet, com um olhar do Tribunal de Contas. Irei fazer análise crítica desse relatório e eu, junto com você, iremos abrir esse relatório aqui e iremos discutir um pouco sobre esse relatório, né? Erros, acertos, pontos de atenção, apontamentos possíveis do Tribunal de Contas, a gente vai tratar, tá, dentro desse vídeo, dentro desse relatório, iremos fazer aqui agora a análise, tá bom? Então, vamos iniciar, vamos ser bem direto ao ponto, e assim, clica para se inscrever, pega o vídeo, compartilha lá no grupo de controladores, que vai também ser interessante para aquele colega controlador, o membro da sua controladoria, enfim, compartilhe esse vídeo para que a gente possa levar essa análise para ainda mais controladores, para ainda mais especialistas em controle interno. Sou Rafael Consinter, referência nacional na estruturação de controladorias municipais, e na aula de hoje vamos fazer uma análise do relatório anual de controle interno. Então, bora começar a fazer essa análise. Eu vou trazer aqui para vocês o relatório e um ponto que eu quero conversar com vocês, tá? Eu abri o relatório, já peguei aqui agora, coloquei lá, relatório anual de controle interno, aí apareceu alguns relatórios, e aí eu fui baixei aleatoriamente, não foi um selecionado em específico, tá? E aí, o que é que eu fiz desse relatório? Eu tirei o timbrado, tirei o nome do controlador e o nome do município, tá bom? Então, assim, eu fui totalmente imparcial, não tem nenhum, não selecionei ninguém aqui, nada disso, tá bom? Então, foi pelo método aqui aleatório de pegar um relatório aqui na internet e tecer aqui algumas análises, fruto da minha bagagem como avaliador e como consultor na elaboração de relatórios anuais de controle interno em mais de 15 estados hoje no país. Vamos para a primeira análise, tá, gente? Quando a gente começa a analisar o relatório, a primeira coisa que a gente foca, né, é na capa. E aí, eu queria saber de vocês, né? Vou colocar aqui, depois você pode colocar aqui no chat, enfim. O relatório aqui está com uma capa muito simples, né? Uma capa feita, pelo visto, no próprio Word aqui, não teve nenhum tipo de modificação, sei lá, não tem uma foto do município, da controladoria. Gente, isso vai fazer com que você se destaque por demais, né? Se tivesse uma capa aqui de impacto, uma capa de fato, um relatório ali com uma capa atrativa, isso vai atrair muito mais o leitor, vai fazer com que o leitor se aprofunde mais no relatório, porque essa capa que afasta, tá? Essa capa que afasta. Um exemplo, por exemplo, de uma capa de impacto, essa aqui, por exemplo, do meu relatório anual do controle interno, é só um modelo de capa, tá? Como referência, enfim. Não é o modelo padrão que eu utilizo para os meus clientes da consultoria, porque cada um tem uma. Mas vamos lá. Essa capa, esse relatório aqui, com essa que vocês viram agora, você quer preferir esse relatório, tá? Esse relatório ou esse relatório? A gente precisa ter um olhar do auditor, do avaliador. Então, é claro que o relatório com a capa mais atrativa vai fazer com que você se destaque frente aos outros relatórios. Imagine um auditor fazendo avaliação de 20 relatórios, de 15 municípios ali, que a inspetoria dele, a unidade dele ali do controle externo avalia. Poxa, o seu relatório faz destacar nos demais. Então, a gente precisa ter esse olhar. E aí, detalhe, tá? Eu não cheguei a esse ponto, mas é importante destacar. Está aparecendo um QR Code aqui para vocês, né, na tela. E, assim, escaneie esse QR Code, você pode ter acesso a esse modelo que eu acabei de apresentar. Mas o ponto que eu quero destacar é o timbrado, gente. Quando eu peguei esse relatório anual de controle interno, tá? O relatório estava com o timbrado da Secretaria de Administração. Peraí, esse relatório anual de controle interno é produzido por quem? É pela controladoria ou
ou pela Secretaria de Administração. Me gerou uma dúvida. Aí você fala assim, poxa, Rafael, talvez o, o controlador aqui, ele se equivocou, ou ele faz dessa forma. Mas assim, gente, a gente precisa colocar um timbrado da controladoria, identificar se é GM, de fato, tá? Porque pode gerar essa confusão mental aí para o avaliador. Fala, opa, peraí, como assim? A controladoria está posicionada aonde? Né? Então, pode gerar essas dúvidas. Então, logo da primeira folha aqui, a gente já consegue identificar, né, fragilidades. Aí, o que é que acontece? Quando eu procurei aqui o relatório está vendo, ó como a gente consegue, em um único documento, eu estou vendo só a capa, gente, estou identificando, eu já identifiquei duas fragilidades, agora a gente tem mais outra. Ó, relatório de controle interno, aí tem aqui, ó, relatório mensal de controle interno, né? Aí o que é que acontece? Aqui, ó, quando a gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar um marcador para ficar bem legal. Aqui, ó, beleza. O que é que acontece? Relatório mensal de controle interno, exercício de 2024. Relatório anual de controle interno, exercício de 2024. Peraí, você quer um relatório mensal ou um relatório anual de controle interno? Né? Então já tem já uma confusão aqui já. Isso já demonstra que foi um copia e cola. Olha que credibilidade que um colega controlador está passando aqui. E que você, de controlador, pode estar cometendo esse erro. Só na capa, eu, como avaliador, eu já identifiquei aqui diversas fragilidades. 3 fragilidades, gente, num documento só na capa. Bora seguir. Bora seguir. Deixa eu tirar aqui, porque eu vi um timbrado. Eu tenho que tirar todos os timbrados, porque eu não quero identificar aqui o município, tá? Pronto, já tirei aqui, para não ficar evidente. Vamos lá. Ó, tô aqui na capa com vocês, tá? E aí vamos seguir. Equipe da controladoria, tá, gente? É importante evidenciar a equipe. Mas tá faltando aqui equipe, né? Vamos lá, sumário. Funcionamento da controladoria, normatização, instrumentos de planejamento, receita, demonstrativo da receita corrente líquida, demonstrativo da receita CMS, demonstrativo do comportamento da receita, despesa, receita, subvenções, índices, combustível, precatório, royalties, notificação de tribunal, balanços, execução sanitária, parecer da controladoria e apresentação do relatório. Gente, pelo sumário do relatório, eu já percebo que a gente vai encontrar aqui números e mais números, né? A quantidade de páginas do relatório estou olhando aqui, são 70 e alguma coisa as páginas, gente. Relatório de 70 e poucas páginas pode cansar o leitor, tá? Um avaliador, ele costuma colocar muita energia, e não só um avaliador, mas como qualquer outro leitor, nas primeiras páginas. Então, a gente precisa estabelecer uma hierarquia dentro do relatório anual de controle interno. E qual a hierarquia que eu estabeleço para os meus clientes? A gente coloca o que é mais importante primeiro, o que é menos, o que é importante no meio, né? E o que é menos prioritário ali, a gente coloca lá no final, tá? Até porque a gente precisa pegar o leitor logo no início, o avaliador, né? Demonstrando o impacto do nosso relatório. Se a gente pega e deixa para o final, a gente corre o risco do avaliador não chegar cansado ou de não conseguir, né? Ter tempo ali para chegar naquela página, é um risco. Vamos lá. Então, a gente já percebe aqui que é um relatório anual de controle interno evidente, que a gente vai encontrar muitos números, e a gente sabe que números e mais números é um erro, né? É claro, evidenciar, colocar os números, agora analisar, mensurar, e é claro, gente, não arrolar todos os números aqui igual balanço, botar um balanço patrimonial, administração, nada disso. É ser direto ao ponto, colocar o que analisou e tudo mais, e assim por diante, tá? Então, vamos lá, o sumário aqui. Eu deixaria mais enxuto esse sumário. Não precisa a gente trabalhar desse grau de detalhamento do sumário, gente.
Puxa, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.2, poxa, isso aqui não precisa. Deixa mais enxuto, coloca só esses primeiros aqui, ó, para ficar melhor para a quantidade de sumário. Poxa, apresentação, deixa só os tópicos grandes. Apresentação, instrumento de planejamento, receitas, só os tópicos aqui. Esses tópicos pequenos aqui, eu não, acho que não vai fazer todo sentido. Vai deixar o sumário ainda mais sintético. O sumário é sintético, tá, gente? Não é um sumário analítico com 10 folhas de sumário. Poxa, complicado. O caso aqui parece ser um pouco complicado. Vamos lá. Funcionamento da controladoria, cronograma, controladoria e coordenadoria interna. Ações a ser desenvolvidas. Gente, isso aqui, ó. Essa imagem eu já vi em mais de 200 relatórios anuais que eu produzi. Pense numa imagem que a galera gosta de colocar, mas que eu já sei o que foi, né? Um profissional pegou, elaborou um relatório. E aí esse relatório foi duplicando, ele ficou primeiro ao cubo, ao quadrado, e aí multiplicou, e aí instalou esse, essa imagem em diversos locais, em diversos relatórios anuais de controle inteligente. Isso aqui, ó, ultrapassado, né? Até porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Normatização e capacitação, fiscalização, apuração e transparência. Ah, aqui é os campos que ele está atuando. Aqui se espera um planejamento anual. Colocou o que no planejamento? Buscou o que no planejamento? O que é que você utilizou no planejamento? Não sei se eu vou encontrar aqui na frente, mas eu não colocaria isso aqui. Normatização, capacitação, transparência. Bom, a política de transparência da gestão dará um grande salto de qualidade com a criação do portal. Portal, programa apoio da secretaria, apoio da controladoria. Com o novo portal será possível obter informações sobre as contas. Pronto, está falando aqui do portal, mas cadê o link do portal? Qual foi a nota da transparência? PPA, importante, né? Com conteúdo, gente, conteúdo mínimo e essencial no relatório, tá? Faz PPA, né? DO, dar o instrumento de planejamento, falar das áreas que são ali pontos chaves, tá? Da atuação da controladoria. Mas, assim, não só descrever, né? O que é que analisou? Porque a pessoa vai e coloca aqui, ó. A lei vá, fixou, publicada em 9 de janeiro, atendeu o quê? Aqui é só a descrição, tem análise, né? Quando tem análise assim, cai um pouco a credibilidade. Então a gente precisa colocar aqui. O que é que analisou o DLDO? Contém todos os anexos ali, contém a estrutura com base no manual de objetivos fiscais e tudo mais. Tem que ter uma análise, não só descrever vai ficar ruim, né? Vou passando aqui por cima, receita, despesa. Ó, beleza, colocar receita e despesa aqui, mas tome demonstrativo, tome demonstrativo, tome demonstrativo. Tem uma análise aqui? Tem, bacana, é importante ter uma análise, tá? Mas aí vem, ó, tome demonstrativo, tome número. Tem análise? Tem, sucinta só. Ó, a receita corrente líquida importou a importância de milhões, comparando para ter o superávit, demonstrando quanto assim, aí você tem o indicador calculado, a produção atual das despesas. É importante ter uma conceituação assim, breve e linguagem de fácil compreensão, é importante. Muitas vezes a pessoa nunca não sabe, né, o que é a receita corrente líquida, é comum isso. Então a gente precisa colocar, ter uma linguagem de fácil compreensão, tá? Você colocar e tudo mais, analisar. Só que aqui está precisando de mais análise. Qual é o impacto disso? Porque está só descrevendo o quadro. E tome o número, e tome imagem, e tome número, e tome imagem, tome. Gente, isso aqui pode cansar muito o leitor demonstrativo comparativo daí. Você deve sintetizar isso aqui, colocar só o resultado final, virar o quadro de cima, colocar só um gráfico. Não colocaria dessa forma, até porque eu estou passando aqui, já foram mais de 10 páginas, só com isso aqui. Só com os demonstrativos contábeis. E tome imagem, e tome número, e tome número. Ó, análise sucinta. Só que está faltando, sabe? Está faltando analisar isso aqui, está muito simples.
As receitas, talvez eu não deve, para atender os programas, contabilizar o superávit, equivalente, papapá, mais do governo. Pronto, fez uma análise breve. Aqui seria importante escolher mais um pouquinho para demonstrar o impacto. Das aplicações, tome número, gente, é um relatório quase contábil. Não tem as ações da controladoria. Não tem. Qual é? Contábil, é um relatório contábil. Cadê as ações da controladoria? Então, só foi encontrar lá na frente. Mas é um relatório, ó, a liquidação, deixa eu ver, os documentos que foram analisados pelo controle interno no mês em tela foram contados no mês em tela. Pensei que era exercício, né? Pelo relatório anual, constatados alguns que estavam em classificação de forma irregular, até mesmo com históricos precisando de maior transparência. Foram feitas sugestões que fizeram alterações e depois conferidos foram encaminhados a pagamento cumprido daquele procedimento respectivo quais são. Beleza! Identificou fragilidade, mas quais foram os pontos recorrentes? Quais foram as fragilidades? Teve adoção de providências? Quais foram a adoção de providências? Aquilo que você recomendou foi implementado? Porque só está dizendo. Pagamentos foram efetuados através de transferência bancária, depósito em conta, através de recibo. Gente, isso aqui não precisa, gente. Exclui isso aí. Não precisa esse embroleixo aqui. Dizer que os pagamentos estão sendo feitos transferência. Poxa, para que ter isso no relatório anual de controle interno? Da liquidação da despesa, bora lá. Dos processos analisados em tempo pela controladoria, a liquidação foi efetuada com base nos documentos fiscais de acordo com o estabelecido, contendo o atestado do servidor responsável pela liquidação. E aí? O que mais? E toma-lhe créditos adicionais. E toma o número. Gente, isso aqui é um relatório contábil. Não estou vendo ações da controladoria. Outro erro comum. O controlador não evidenciar as ações. Gente, as ações vêm primeiro da controladoria. Publicação do RRO é importante, audiência pública. Isso aqui é lei de responsabilidade fiscal, tem que ter de fato. Dos índices, é um ponto mínimo. Tem aqui as análises dos índices, bacana. Tem que estar de fato. Deixa eu ver, estou passando rápido aqui. Do décimo, bacana. Combustíveis. Demonstrativo de gasto de combustíveis. Qual foi a análise? O total empenhado liquidado, no valor de 5 milhões. Só está informando o número aqui, foi 5 milhões. Mas, vamos lá, controlador. Vamos lá. Isso aqui é uma página em branco. Vem aqui comigo. Vou até tomar água. Ó, vamos lá. A gente está falando de controle de combustível. A gente está falando de gestão de frota. Quais são os controles dentro dessa gestão de frota? O que é que você avaliou no exercício dentro da gestão de frota? Não avaliei. Aí eu vou colocar no meu relatório de controle interno o valor do gasto com combustível. Mas, tá pronto. Gente, não é assim. No relatório de controle interno, você tem que colocar as avaliações que você realizou, com base no seu planejamento anual. Não fiz essa avaliação, né, no planejamento anual não tinha ação no almoxarifado ou no controle de combustível. Tudo bem. Mas enrolar aqui é que enrolação. Não tem como, poxa. Você chegar para mim e falar, o almoxarifado é um local de armazenamento de materiais, o almoxarifado central funciona, e o almoxarifado central, uma taxa de consumo é 5 milhões. E o controle de entrada e saída, e as conferências qualitativas e quantitativas, o que é que esse setor proporciona hoje para o secretário de administração tomar decisão em relação ao consumo?
Dá para a gente extrair custos hoje do almoxarifado para a gente tomar decisão? Como é que está isso? Então, gente, é avaliar os controles, colocar a avaliação dos controles, né, com base no seu planejamento, com base no seu critério, que eu não sei se você utiliza planejamento anual de controle interno. Planejamento anual é o principal seu escudo, mas aqui demonstra que não tem um planejamento por trás disso. É pegar um relatório extraído do sistema e analisar e amém. E assim por diante. Gente, tome cuidado com isso. Por isso, que no curso de elaboração do relatório anual de controle interno na oficina, eu vou tratar tudo isso com vocês. Estou analisando esses relatórios aqui para que vocês consigam identificar na prática erros, fragilidades, coisas que impactam na avaliação do seu relatório, da sua atuação. Você suou, você trabalhou, você deu a vida pela controladoria, mas na hora de ser avaliado, a gente comete esses erros. Eu não quero que você cometa esses erros, né? Por isso que na oficina você vai ter acesso a tudo isso. Mas vamos continuar com a análise, tá? Tá o QR Code aqui que você já sabe, você tem o QR Code, você vai ter acesso à página, clique em se inscrever. Tem aqui também no link aqui nos comentários, na descrição, enfim, participe. Mas bora voltar para o relatório, porque o relatório tá bom, né? Tá pegando fogo. Bora lá. Vou voltar para o relatório para a gente continuar a nossa análise. Pronto, voltando aqui para o relatório, né? Deixa eu carregar aqui para ficar melhor para vocês. Eita, o relatório ficou em branco, não, voltou aqui. Vamos lá. Despesa com diárias. Constatou que no exercício foram efetuados pagamentos diários no valor de 157 mil, valores dos quais tem amparo em lei, aprovado em Câmara. Deixa eu ver mais. Não tem mais. Gente, não, poxa, para que essa informação? A controladoria fez algum exame em referente aos controles de diárias? Só que é uma informação descritiva, gente. Quando a gente fala uma informação descritiva, é isso aqui, ó. Não acredito colocar um total. Desse total, apurou quanto? A controladoria fez alguma análise aqui, enfim, estabeleceu algum modelo de documento. O que é que melhorou em diárias? Poxa, não. Bora lá, bora lá. Bora em diárias, restos a pagar, tome demonstrativo, tome documento, atenção em root, não tem informação nenhuma. Eles não estão compatíveis, estão compatíveis com a recomendação do Tribunal de Contas. Imagina você falando, não está compatível. O que é estar compatível? A incorporação de bens. Então, o município comprou bens aí no exercício. De prefeitura, saúde, social, total. Só? Não. No exercício inteiro, o município só comprou 161.420 reais. Em um ano, gente, isso aqui é o valor de um veículo. Aqui é uma ETA pelo controlador. Independente do município, gente. Pode ser um município de 10 habitantes. Poxa, 161 mil em bens patrimoniais. Uma alerta. Aqui, eu, como avaliador do Tribunal de Contas, aqui em cima. E o inventário patrimonial, tá? De fato, tá batendo aqui. Aqui é um ponto crítico, claro. Né? Aí vem balanço, ok, contém análise, balanço patrimonial precisa recorrer mais. O balanço pode fazer análise. Gente, ó, quando a gente faz assim, análise de balanço, né, é uma coisa engraçada. Porque assim, eu entendo muito das limitações do controlador municipal, até porque eu já fui controlador, e eu vivo o dia a dia do controlador municipal, tá? Eu tenho clientes hoje em 15 estados, eu faço capacitações, e em consultoria eu tenho clientes em 15 estados, em capacitações eu tenho clientes hoje em todo o Brasil. E aí o que é que acontece?
Tem profissionais, por exemplo, lá, tem um cliente, por exemplo, vários clientes que são formados em direito. Tem clientes que são formados em economia, enfim, né? E aí tem as informações contábeis, né? Balanço patrimonial, é, enfim, outros demonstrativos também, que os clientes sentem um pouco de dificuldade de analisar, até porque não faz parte, né, do dia a dia, não faz parte da grade ali, né, da sua formação. Tudo bem, né? Mas assim, quando você for fazer uma análise de uma demonstração contábil, você pode optar por fazer dois tipos de análise ali que é crucial, que é a análise vertical e a análise horizontal. Como assim, Rafael, análise horizontal e vertical? Ao invés de você discorrer aqui o passivo, enfim, colocar só a descrição aqui, faz uma análise simples. Além dessa análise vertical e horizontal, a gente tem também, eu estou escrevendo aqui porque eu tô pensando que eu estou conversando contigo no presencial, e aí eu estou desenhando aqui, mas faz parte da metodologia. Além da análise vertical, horizontal, a gente tem análise de indicadores também, de liquidez e tudo mais. Então vamos lá, análise horizontal. O que é que você vai pegar? Você vai pegar o histórico, por exemplo, quanto tinha de imobilizado em 2025, 24, 23, e fazer a comparação histórica, para você pegar esse dado histórico e fazer uma análise. A análise vertical, você vai pegar a conta do balanço junto com o ativo. Por exemplo, vou pegar aqui agora o próprio ouro mobilizado e vou verificar o quanto de imobilizado tem no ativo geral, né? Enquanto ali essa conta, a porcentagem que ela consome hoje do meu ativo. Hoje só em bens patrimoniais consome 50% do ativo da entidade pública, ou seja, a prefeitura tem muito imóveis ou móveis, né? E aí isso impacta lá no índice de liquidez. Se a prefeitura precisar pagar ali dívidas a curto prazo, como ela tem aí tudo imobilizado, é claro que o caixa dela tende a ser pequeno, né? Considerando essa análise que eu fiz, isso vai impactar na minha análise aqui de liquidez para saber se ela vai conseguir honrar os compromissos de curto prazo. Então, são análises assim que você poderá fazer e no curso eu vou falar um pouco dessas análises para que você se sinta seguro, tá? Mas assim, discorrer isso aqui não enche os olhos não, tá bom? Vamos seguindo aqui eu não vou passar item aí, porque senão a gente passa um dia, né, nesse relatório. Mas eu quero focar em pontos importantes para você entender. Transparência, opa, trouxe aqui, gente, transparência lá em cima, transparência aqui. Eu entendi que faz parte da normatização lá, quando se muda aquela imagem, mas dá para, sabe? Dá para colocar para frente, colocar lá em cima e tudo mais. Falou de transparência lá, fala de transparência no meu relatório, fala de transparência no final. Olha que confusão, né? Além disso, falando se a FIC, parecer do controlador. Bora ver se está conclusivo. Aqui a gente está terminando o relatório. Vamos recomendações, orientações. A controladoria desenvolveu suas atividades correspondentes ao mês de setembro. Eu peguei no pulo do gato. O cara copiou o relatório do mês de setembro aqui e fez o relatório novo. Ao finalizar, esperamos ter atendido o que dispõe. Não, esperamos? Não. Não sei se você vai esperar. Gente, não tem aqui uma. O tribunal precisa do conclusivo. Está aprovado as contas? Tem ressalva? É irregular? A gente precisa disso. E, por fim, já foi. Terminou. O pronunciamento do gestor. O que é que a gente pega de lição desse relatório anual de controle interno? Primeiro, o ponto principal, né? O conteúdo. A gente nota aqui que tem um relatório e ele tem muito conteúdo contábil, ele está muito numérico. É importante colocar gráfico no relatório, colocar foto, colocar prints, colocar evidências visuais, que isso vai fazer com que o leitor
se prenda mais, ao invés de você colocar somente dado e número. Uma dica que eu lhe passo. Outra coisa que é muito importante dentro do seu relatório, a capa crucial para fazer com que você... É um jogo. Analisar relatório na hora de controle interno é aquela coisa. Vai ter a capa ruim e a capa boa. O que atrai mais? A capa boa, bonita, visual. O cara vai ler. Eu duvido se eu pegar aqui, colocar um livro para você com a capa em branca, com a letra minúscula lá, e colocar um livro lá impactante de um guerreiro e tal. O seu olho vai. É humano isso, né? Tá na nossa essência. A gente ser atraído, né? Pelo visual. Então, assim, se destaca. Primeiro ponto, tome cuidado com o timbrado. Outro ponto que a gente pegou aqui de lição, dentro do seu relatório, tá? Além disso, também, outro ponto aqui que foi marcante foi em relação às análises, né? Apesar de ter número, informações e tudo mais, não tinha análise da controladoria. E é um ponto principal. Ponto principal. Eu vou falar o ponto principal mais tarde. Além disso, também um parecer conclusivo não tinha, foi um parecer opinando geralzão, tá? E o ponto principal foi as ações da controladoria, gente. No relatório não tinha ações da controladoria. O que a gente identificou ali é que tinha, tá, um... descrevendo que a controladoria estava analisando só o processo de pagamentos. Foi o que ficou evidenciado. Então, isso demonstra que a controladoria passou um ano fazendo só isso. Poxa, não dá, gente. Em 2026 não dá para a gente continuar com essas práticas. Não é eu que estou falando, é o tribunal que está suplicando, é a gestão pública que está apertando, e o controlador não dá para ficar só fazendo uma atividade, só analisando o processo. Tem muita coisa que dá para fazer, e é claro, precisa ser conversado, isso é uma questão de cultura dentro da gestão, às vezes é pedido do gestor, tem toda uma história que eu já contei para vocês já em relação a isso já. Quem me conhece há tempo, já está no Instagram comigo, está aqui na minha comunidade, já conhece a minha opinião sobre isso. Mas não trazer as ações da controladoria é um ponto que pode impactar muito. Na verdade, vai impactar bastante na avaliação do Tribunal de Contas. Eu quero saber, e aí você vai deixar aqui nos comentários, qual foi a sua avaliação desse relatório? Aí eu vou colocar 3 opções para você colocar nos comentários aqui no YouTube, tá? Você vai colocar aprovado, aprovado com ressalva e não aprovado. Quero que você coloque aí a sua opinião, tá? E controlador, quero fazer um convite para você. Eu tenho certeza que você quer ser bem avaliado pelo Tribunal de Contas, até porque você está aqui comigo. E assim, eu posso te ajudar, eu posso pegar na sua mão e te conduzir para você ter esse resultado. Porque esse caminho eu já percorro já há um tempinho já, né? Apesar de você estar me vendo aí e tal, barbudo, poxa, essa aqui é massa. Aqui eu tenho várias marcas de controladoria, tá? Então, assim, esse caminho eu conheço. E por isso eu quero pegar na sua mão e te levar para esse resultado. Eu consigo fazer isso em 2 dias ali, no dia 10 e 11 de março, eu vou pegar e elaborar o seu relatório de controle interno, tá? Eu e você. Eu vou te dar aqui todas as orientações técnicas em um dia, e no segundo dia eu vou produzir um relatório de controle interno contigo, vou te entregar o meu modelo rural, você vai ter acesso a ele. Então, assim, vai ser um evento, já é a sexta oficina, então tem controladores que já estão no grupo, que já estão inscritos e tudo mais, e assim, eu quero muito que você participe, tá? A gente está finalizando aqui a nossa minissérie. Esse é o último vídeo da minissérie Raça e a Prova de Balas. Eu quero muito que você esteja aqui comigo. Além disso, também, eu quero muito pegar o seu feedback e colocar e publicar. Eu tenho a missão de estruturar e modernizar as controladorias municipais. Eu quero muito utilizar o seu feedback para os controladores no ano que vem. Olha, esse cliente participou da minha capacitação, utilizou meu relatório, foi bem avaliado, foi reconhecido.
eu quero pegar o seu caso. Isso é muito importante. Vai ser muito bom para mim, né? Colher o seu feedback, assim como outros clientes da minha consultoria, que já tem esse resultado, que vem, conversa para mim, manda mensagem para mim, foi bem avaliado, a gente senta, analisa o relatório, e a gente consegue elevar o nível do relatório da controladoria. E não tem nada melhor para mim do que um cliente, do que um controlador, chegar para mim e falar, poxa, Rafael, eu tinha tal resultado e você conseguiu me levar para outro resultado. Eu trago esses resultados no meu Instagram. Eu sou um profissional que eu gosto muito de levar resultado. Gosto muito de relevar o meu resultado. Fala do meu método, que o meu método é próprio, e te entrego o resultado. Mostro o resultado para você, né? Então, no meu Instagram lá, @RafaelConsciência, você vai encontrar diversos resultados de clientes, né? Inclusive feedback, o controlador gravando vídeo, eu mostrando também a avaliação do Tribunal de Contas antiga e atual. É uma coisa assim que não tem preço para mim. Então, eu quero fazer esse convite para você, tá? Você pode escanear o QR Code aqui, em qualquer canto dessa tela que está aparecendo para você. Você vai ter acesso a essa página de vendas e também você vai ter acesso clicando no link lá embaixo nos comentários. Pode ir lá que vai estar fixado, e também na descrição. Controlador, quero muito que você esteja comigo. 2 dias de evento que irá mudar a sua percepção sobre o relatório anual de controle interno. É um curso específico, a gente não fica lá falando de o que é controle, o que é controladoria, áreas de controladoria. Não, não, não. Esse não é o lugar, não. Você pode encontrar esse lugar lá, mas aqui é outro patamar. Você sabe disso. Você sabe disso. Você está vendo já. Você sabe disso. Aqui é prática. Ó. Aqui é pegar o documento e entregar porque eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa de um modelo autoral validado. Eu sei que você precisa de acompanhamento. Eu sei que você precisa de revisão para você ter segurança técnica do que você vai entregar para o Tribunal de Contas. É a sua primeira vez ou você está precisando de uma atualização. Você, controlador, vai ter acesso. Independente se você já produziu um relatório ou 50, o que você vai receber na minha oficina vai impactar no seu relatório, mesmo que você já tenha. Você vai ver o quanto que você vai enxergar o relatório de controle interno de uma forma que você nunca viu. Nunca viu. E vai produzir o melhor relatório que você fez em sua vida. Isso eu posso confirmar para você, e você vai falar isso para mim depois que terminar o curso. Então, participe do evento, tá? Esse é meu convite. Eu tenho feito as minhas consultorias, eu tenho dado muito dos meus clientes controladores, e assim, para a gente conseguir um espaço na agenda, para fazer de fato acontecer essa oficina, a gente ficou um trabalhando danado, até porque a agenda está bem curta, né? E a gente conseguiu separar um espaço na agenda para que a gente pudesse fazer essa oficina, para que eu pudesse te ajudar ali na elaboração do relatório de controle interno, porque assim, ia ser muito difícil. Eu tenho diversos clientes, né, na estruturação e modernização da controladoria, e é uma época que eu preciso dar muita atenção, mas eu separei esses 2 dias para que você, controlador, que ainda não está no meu ecossistema de clientes da consultoria, ter ali, né, a mesma sensação do que o meu cliente da consultoria tem, né, com o meu serviço. Então, eu te espero lá, vamos juntos estruturar e modernizar as controladorias municipais. Vem comigo.